Boa tarde. Eu faço mais um vídeo para poder falar de algo que eu tenho falado já de várias maneiras, mas que é um assunto que, infelizmente, os cristãos já não estão focalizados nesse assunto. E esse assunto é muito simples. Nós vivemos na época mais extraordinária que já existiu. Não por tudo o que é material, todas as invenções humanas, nada disso. A época em que nós vivemos é aquela época que estava profetizada pelo profeta Joel, em que o Espírito de Deus seria realmente disponível sobre toda a carne. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que crê em Jesus Cristo, ele receberá o Espírito de Deus nele, o que quer dizer Cristo nele e Deus nele. Mas por que será que o cristão hoje não se interessa de saber o que Paulo queria dizer quando ele diz: inclinai-vos para o Espírito e não cumprireis as obras da carne? Por que será que esta frase de Paulo hoje não tem grande valor para a maioria dos cristãos? Mas o que acontece é justamente isso. Hoje, em Jesus Cristo, o Espírito de Deus está disponível. Não estava para Israel, a não ser para os profetas, como já falei logo de entrada. Então, o Senhor pôs à disposição dos homens que creem em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, essa força, esse poder que é de Ele mesmo, de Deus mesmo em nós. Mas não é para nós fazermos o que queremos, não é para nos exibirmos, porque não é desse jeito que nós estamos inclinados para o Espírito. Estar inclinados para o Espírito é realmente esquecer a nossa carne, a nossa vida material, e se inclinar para o Espírito quer dizer para Deus em nós e a vontade de Deus em nós. Se Deus não age através de nós, então não há nada que se passa. E quando eu digo agir, eu vou começar pelo princípio. Deus, Ele é santo, Ele é puro, Ele é amor. E o que Deus está fazendo naqueles que creem em Jesus Cristo, em primeiro de todas as coisas, é de transformar esse cristão à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem pensa nisso hoje? Sejamos honestos com nós mesmos. Quem pensa que o Senhor, o primeiro objetivo, e diria quase único objetivo, não é que você peça um dom para fazer milagres, não é que você peça um dom para profetizar. O único que vai ficar, e é o que Paulo diz, agora nós profetizamos em parte, mas o que é em parte depois desaparece. As profecias, os dons, etc, etc. Mas só vai ficar uma coisa. Vai ficar aquilo que o Senhor é, se nós realmente não vivemos na carne. E não viver na carne é porque Cristo vive em nós. Se Ele vive em nós, nós não vivemos na carne. Inclinar-se para o Espírito é não ter mais projetos do homem natural. O projeto não é mais a nossa
a nossa capacidade de realizar coisas. O projeto é de Cristo em nós agir e transformar completamente o nosso ser à sua própria imagem. Por que será que isso não interessa aos cristãos? Porque eles estão na carne? Eu, quando digo estão na carne, quer dizer que eles se inclinaram para a carne e as obras da carne predominam sobre o Espírito. Então, eu falo muito sobre este assunto porque eu também andei anos e anos fazendo esforços com a minha própria força para ser agradável e fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Porque na realidade, sabe, estar inclinado para o Espírito é realmente deixar Deus fazer a sua vontade em nós. Que é completamente o contrário do homem querer fazer esforços para poder agradar a Deus. Certo, o homem tem que cooperar com Deus, mas como é que ele coopera com Deus? Ele coopera com Deus se ele deixou a sua carne pregada lá na cruz. E que agora não é esse homem que vive, mas é Cristo que vive nele. Então você compreende a diferença? Você tem que deixar as suas ambições. Não sou eu que o digo, é Jesus. Aquele que não deixa tudo para seguir Jesus não é digno de Jesus. É o que ele diz. Leia lá a palavra de Deus. Por favor, leia a palavra de Deus. Talvez você vá se interessar da vida no Espírito. Porque é nesse Espírito que, se você recebeu o Espírito Santo de Deus, é nesse Espírito que você vai ouvir aquilo que Deus tem para dizer para você e vai ouvir a direção que Ele dá na sua vida em todas as coisas. Eu digo bem, todas as coisas. Nada escapa a Jesus Cristo, nosso Senhor. Porquê? Porque Ele vive em nós. E porque nós agora estamos inclinados para o Espírito, quer dizer, para ouvir, para nos deixarmos guiar, para que Ele se possa exprimir através de nós. E não nós, na nossa carne, fazer coisas para agradar ao Senhor. Sabe porquê? Porque a nossa justiça é como, sabe, como um farrapo velho. Não tem nada a ver com a justiça de Deus. A justiça de Deus nós só podemos ter quando Cristo vive em nós. E que nós nos deixamos guiar por Ele em todas as coisas. Sim, é possível ser dirigido por Cristo e compreender que é Ele, porque Ele diz na sua palavra que o Espírito, Ele testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Sabe, isso aí é uma linguagem espiritual. É por isso que aquele que vive no Espírito, ninguém o pode julgar. Porque tudo é espiritualmente que se julga. Não tem nada a ver com a carne. Aquele que vive no Espírito julga de tudo. Porquê? Porque ele já andou na carne, agora está no Espírito e pode julgar tudo. Mas aquele que não está no Espírito, que vive na carne, não pode julgar aquele que vive no Espírito, porque ele não sabe o que é, porque ele não provou, porque ele não tem fé para crer que Jesus vive em nós. Se nós realmente cremos nele. Você crê em Jesus? Todos dizem, eu creio no Senhor Jesus. Mas só para o material. Só para um bom carro, uma boa casa. Uma família que tem tudo. Que tudo vai bem. Só que Paulo ele diz que aquele que quer entrar no reino dos céus vai ser com muita tribulação. Sabe? Está escrito lá. Mas ninguém quer isso. Como você vai suportar a tribulação se você não tem Cristo no seu coração? Você vai perder a fé. Você vai desanimar. Você vai começar a duvidar. E vai começar a fazer cada vez mais as obras da carne. Porque você desanimou. Porque você tantos anos e você andava à procura de qualquer coisa
que você buscava, mas que não era isso que Deus queria. O que Deus quer é que toda a nossa vida, espírito, alma e corpo, estejam entre a sua mão. Ele tem que estar na mão de Cristo, completamente. Ele não quer só uma parte de você. Leia bem a palavra de Deus e de Jesus mesmo, o que ele diz. Ele não quer só uma parte de você. Ele quer realmente se exprimir através de você, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, para que você chegue à estatura perfeita de Cristo e feito à sua própria imagem. Você vê agora como é a época mais extraordinária que nós estamos a viver agora e que os cristãos estão dormindo, esquecendo-se da palavra essencial de Deus, que é o Espírito de Deus em nós. Como nos profetas, como nesses homens de Deus que fizeram coisas extraordinárias, não eles, mas o Espírito que estava dentro deles. Então, a primeira coisa que o cristão já tem como obstáculo, ele diz, a carne é fraca. A palavra de Deus diz isso, Jesus diz isso. O Espírito está sempre disponível, mas a carne é fraca. Então, para isso, há coisas a fazer e o Senhor diz o que temos que fazer. Ele falou na oração. Ele falou de se aproximar dele para realmente poder resistir à fraqueza da carne. Compreende? Estamos no assunto. Estamos dentro desse assunto que estamos a falar aqui hoje. O cristão não acredita que não pode pecar porque a carne é fraca. Oh, Senhor! Senhor! Como é possível o Senhor não poder livrar-nos do pecado? Foi o que Ele veio fazer. E livrar do pecado não é só perdoar o pecado. Ele veio nos livrar do pecado. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que nós seremos livres do pecado porque Ele viverá em nós e nos conduz pelo poder do seu Espírito Santo. E você, nesse caminho estreito, porque poucos entram nesse caminho, que você saiba isso. Talvez você esteja no caminho largo sem saber. Só porque você pensa que crê em Cristo, você pensa que está no caminho. Mas o caminho estreito, Jesus ele disse, poucos entram nele. Você vai acordar? Você vai tentar ver se está no caminho ou não está? Você vai ver como é o seu estado, você vai examinar o seu estado perante o Senhor. Se você, desde que crê no Senhor, não vê a transformação realmente profunda em você, então você tem que realmente estar alertado para o seu estado espiritual. O Senhor tem algo de glorioso para aquele que vive no Espírito, porque não é mais a carne que age, mas Cristo que age em nós. Isso é pura verdade. Creia nas Escrituras. Creia na palavra do Senhor. Creia no poder de Deus. Os cristãos creem que, agora não, mas lá no céu a gente vai ser perfeito. Sabe? É aqui que tudo acontece. É aqui. É por isso que uns vão brilhar menos, outros vão brilhar mais, porque é aqui que tudo se passa. A única e a última transformação que vai haver é a do corpo. Não tem nada a ver com a nossa vida da alma e nosso espírito. Este corpo é corruptível e vai ser destruído para dar lugar a um corpo glorificado, igual ao corpo glorificado de Cristo. Essa é a última fase. Mas não é isso que vai fazer de nós seres perfeitos. Está a entender agora? Porque a perfeição é agora que o Senhor lhe dá a ocasião de você realmente ser feito à imagem de Cristo. Agora, aqui na terra. Eu insisto, leia a Bíblia e você vai conferir que tudo isto é a pura verdade da palavra de Deus. O Senhor é fantástico. O Senhor transforma mesmo.
o Senhor nos retirou do pecado. Não perdoou só os nossos pecados. Ele veio para nos retirar, salvar do pecado onde nós jazíamos e onde nós morreríamos. Então, irmãos, irmãs, aqueles que ouvirem realmente este vídeo, por favor, medite no que foi dito. Confira lá na sua Bíblia que o que está a ser dito aqui vem do Espírito de Deus. Não vem do homem. A palavra de Deus é Espírito e é vida. Cristo é a palavra. Ele está dentro de nós. Como você fica do mesmo jeito? Não pode, não tem cabimento, irmão. Ou então Jesus não vive, Cristo não vive em você, nem em mim. Compreende? Este século é o mais importante de que nunca houve, porque está generalizado o derramamento do Espírito àquele que crê em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não para coisas materiais, mas espirituais. Temos que semear o que é do Espírito e não o que é da carne. O Senhor diz que tudo o resto será acrescentado. Você ouviu isso? Mas agora o que está a ser feito é que tudo o resto, tudo é a carne. E aquilo que para os cristãos acontece hoje é que o Espírito será acrescentado. É o contrário, sabe? Você está ciente, está consciente disso? Então, olha, eu aconselho só uma coisa. Vá aos pés do Senhor. Ele é o único. Você não precisa de ir em igreja nenhuma agora para fazer aquilo que o Senhor está a dizer na sua palavra. Você tem simplesmente que ir no seu quarto, como nos disse Jesus. O verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. Entre no seu quarto, creia que Ele está lá consigo, fale com Ele, explique para Ele os seus problemas, porque você não consegue fugir do pecado. Explique para Ele que Ele vem, Ele entra e Ele vai ser o seu Salvador realmente. Ele o vai tirar do pecado. Arrancar do pecado com uma força, um poder, porque a força de Deus é um poder que não existe no mundo inteiro humano. Mas aquele que crê, realmente, tudo será feito. Não pense nas coisas da carne. Tudo aquilo que você tem como barreira, como incapacidade espiritual, creia e isso acontecerá. Que Deus seja louvado. Creia no Senhor e faça agora uma oração com Ele, para Ele, e derrama o seu coração e verta as lágrimas todas que tiver do seu corpo para se arrepender de tanto tempo perdido para realmente colar no Senhor, para que Ele seja aquele que o dirige na direção desse caminho estreito, porque Ele é a porta e Ele é também o caminho. Não é nenhum pastor humano. Ele é a porta, Ele é o caminho. Então, agarre-se a esse Senhor Jesus que você diz crer, porque aí você vai ver a transformação do Senhor Jesus. Que Deus seja louvado.